turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? A professora espera que sim. Bom, crianças, vamos então para mais uma aula do nosso roteiro de estudo. E hoje nós vamos para a atividade de história. Bom, crianças, hoje nós vamos fazer então a atividade número 15 de história, tá bom? Então peguem aí já o roteiro de vocês, o estojo e vamos começar a fazer a leitura. Pausem o vídeo, façam a primeira leitura silenciosa, tá bom? Eu gostaria que vocês praticassem a leitura de vocês. E eu vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouquinho a professora faz a leitura junto com vocês. Então, agora que vocês já fizeram a leitura silenciosa, eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura junto com a professora. Índios do Brasil. Antes da chegada dos portugueses, cultura e sociedade, diversos povos indígenas habitavam o Brasil muito tempo antes da chegada dos portugueses em 1500. Cada povo possuía sua própria cultura, religião e costumes. Viviam basicamente da caça, pesca e agricultura. Tinha um contato total com a natureza, pois dependiam dela para quase tudo. Os rios, árvores, animais, ervas e plantas eram de extrema importância para a vida desses índios. Por isso, os índios respeitavam muito a natureza. Os indígenas viviam em tribos e tinham na figura do cacique o chefe político e administrativo. O pajé era o responsável pela transmissão da cultura e dos conhecimentos. Era ele também que cuidava da vida religiosa e dos tratamentos medicinais através da cura com ervas, plantas e rituais religiosos. E faziam objetos artesanais com elementos da natureza, cerâmica, palha, cipó, madeira, dente de animais, etc. A religião indígena era baseada na crença em espíritos de antepassados e forças da natureza. O contato dos nativos brasileiros com os portugueses foi extremamente prejudicial para os povos indígenas, os quais foram enganados, explorados, escravizados e, em muitos casos, massacrados pelos portugueses. Perderam terras e foram forçados a abandonarem sua cultura em favor da europeia. Embora muitas nações indígenas tenham enfrentado os portugueses através de guerras, ficaram desfavorecidos, pois não tinham armas de fogo como os portugueses. Bom, crianças, então aqui o texto está tratando, de como era a cultura e a sociedade dos indígenas antes dos portugueses. Então, os indígenas, eles precisavam da natureza para tudo, né? Eles precisavam dos rios, das árvores, dos animais, das ervas, das plantas, porque eles estavam próximos ali, ligados à natureza, porque eram da natureza que eles extraíam a alimentação, a caça, a pesca, e eles respeitavam muito a natureza. Além disso, eles também respeitavam o cacique, que era o chefe, administrativo ali, responsável pela transmissão da cultura e do conhecimento, e também tratava, e cuidava ali da vida religiosa, tinha um tratamento medicinal, ou seja, era aquele que, através das ervas, das plantas e dos rituais religiosos, administrava ali a cura dos indígenas. Acontece, pessoal, que os portugueses, eles chegaram no Brasil, e quando eles chegaram no Brasil, eles foram extremamente, prejudicial para os indígenas, porque eles enganaram os indígenas, eles exploravam. E mesmo os povos indígenas ali tentando fazer guerras, muitas das vezes eles foram massacrados, tendo que deixar a sua própria cultura em favor de uma outra cultura, que era a cultura dos europeus. Agora que nós já fizemos a nossa leitura e explanação do texto, vocês vão responder essas duas perguntinhas. Com base no texto, responda: 1. Os povos indígenas que habitavam o Brasil antes da colonização eram diversos e viviam da caça, pesca e agricultura.
Eles também tinham uma relação de respeito com a natureza. Escreva abaixo outras características sobre a vida dos povos indígenas. 2. Os indígenas foram enganados, explorados, escravizados e massacrados pelos portugueses, mas também resistiram e lutaram contra a opressão. Qual sua opinião sobre isso? Então, a número 1, vocês vão responder. Se não couber no espaço, pessoal, vocês podem virar a folha e responder atrás, tá bom? Então, crianças, essa é a atividade de hoje. Lembrando que vocês não devem acumular atividades, porque na semana que vocês retornarem, vocês vão levar, também o roteiro para a professora já ir corrigindo essa primeira parte que vocês já fizeram, tá bom? Então, aí se organizem e façam prestando atenção e com muito capricho. Se vocês tiverem dúvida, é só me perguntar no grupo. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!